Boa noite, meu nome é Yannis, sou estudante de Estatística e Ciência de Dados na Universidade Federal do Paraná. Atualmente estou no segundo semestre do curso. Então, dentre os conjuntos de dados que foram disponibilizados para realizar o dashboard para a vaga de Analytics, eu escolhi o dataset dos Pokémons e realizei a apresentação e a construção desse dashboard pelo Power BI. E eu também utilizei o RStudios para trabalhar com os dados para conseguir trazer informações úteis e que possam agregar conhecimento sobre essa área. Então, para começar, eu optei por trazer informações mais básicas referente à quantidade de Pokémons para cada tipo. Aqui nesse primeiro gráfico de barras, a gente pode observar que os valores eles variam de 34 até 122 Pokémons, né? Sendo o tipo de água o tipo mais frequente. E aqui embaixo o tipo fada, o que tem menos Pokémons, né? 34. Então aqui logo embaixo desse gráfico de barras, a gente tem a média de ataque dos Pokémons. Então a média de ataque é basicamente a estatística de ataque de cada Pokémon. Foi tudo somado e dividido, né, pelo número de Pokémons para calcular a média deles. Então a média geral de todos os Pokémons ela se encontra em 78,82. Mas se a gente escolher algum tipo por acaso aqui nesse gráfico de cima, por exemplo, o de pedra, a gente pode ver que a média de ataque aumentou para 89,14, né? Essa média de ataque é exclusivamente do tipo pedra. Então aqui a gente consegue trazer essa análise, né, para cada tipo que a gente for selecionando. Por exemplo, o psíquico já cai um pouco, já fica abaixo da média. Se a gente clica de novo, então a gente já consegue mostrar a média geral novamente. Então aqui no terceiro gráfico, o gráfico de colunas, ele representa a média de força dos tipos de ataque. Então, tipo, os tipos fogo, né, os ataques de tipo fogo, eles são os mais fortes. Né, eles tendem a ser os mais fortes, que eles têm essa média de 92 de força. Enquanto os de inseto tendem a ser os menores, né, 54. Não significa que o mais forte é o de fogo e o mais fraco é o de inseto. É uma média, né, desses tipos de ataque. Então, nesse caso, você gostaria, né, que seu Pokémon tivesse um tipo de ataque fogo, porque ele tende a ser maior, entendeu? Aqui nesse gráfico de linhas, né, se eu selecionar aqui, ele fica um pouco bagunçado. Mas aqui do lado a gente tem todos os tipos presentes no dataset para a gente conseguir utilizar de filtro. Então, por exemplo, aqui o tipo de fogo. Se a gente filtra aqui, a gente vê que ele começa aqui no 2, ele desce para o 1 e daí ele desce para o 0,5 aqui, né? Então, o que a gente consegue entender? Esse gráfico ele representa um multiplier de ataque. Então, os tipos aqui de baixo, terrestre, pedra e água, eles têm um multiplier 2 quando eles são contra fogo, ou seja, os ataques de água, de pedra e de terrestre, eles são mais eficazes, né, contra fogo, porque o ataque deles, a força deles dobra, por ser especificamente contra o fogo. Né, aqui no caso do 1, não tem muita diferença, né? O ataque ele mantém em 1, então ele não tem nenhum fator desse tipo que influencie na eficácia ou ineficácia desse ataque. Aqui no caso do inseto, fada, fogo, grama, gelo e metal, o ataque ele diminui pela metade. Então, se ele, por exemplo, o ataque desse 20 de dano, ele diminuiria para 10 por ser um ataque de tipo metal contra o tipo fogo, por exemplo. Ele não é eficaz contra o tipo fogo. Então, se a gente quiser visualizar aqui, por exemplo, tipo normal, o que ele é bom e o que ele é ruim, porque a gente consegue trazer essa análise para você, por exemplo, estar numa batalha Pokémon, você consegue verificar quais tipos são bons contra o seu Pokémon e quais não são tão bons assim. Então ele é muito importante para você trazer essa análise numa batalha, por exemplo. Bom, então referente à tabela, ela foi feita com base nesse código aqui. Então o que eu busquei trazer? Eu tentei calcular, né, eu calculei a lei de Chebyshev para separar os Pokémons que teriam qualidades acima do padrão. Então eu analisei as estatísticas de HP, total, ataque, defesa e velocidade dos tipos
água, fogo, grama, voador e normal, né? Que foram os primeiros tipos a aparecer no anime. Então, eu separei, né, dentre desses tipos, os pokémons que teriam essas qualidades de HP, total, ataque, defesa e velocidade acima de 75% dos valores, né? Porque no caso eu calculei a média mais 2 vezes o desvio padrão para calcular esses valores, né, 75% para cima. Então eu consegui separar esses pokémons dentro de um dataset novo, né, dentro de um conjunto novo. E dentro desse conjunto novo eu calculei a média de cada estatística dessas, né, do HP, total, ataque, defesa e velocidade. E criei uma linha de parâmetro que eu só manteria no dataset os pokémons que teriam 3 estatísticas ou mais que estivessem na média ou acima dela, para conseguir trazer num conjunto de pokémons desses 5 tipos que fossem os mais completos, que conseguissem entregar bastante pro treinador, né, que estaria procurando por algum pokémon específico desse tipo. Então aqui a gente encontra os pokémons mais completos desses 5 tipos. Então aqui nesse gráfico de dispersão, a gente consegue ter uma noção disso, porque é uma comparação entre o ataque e a defesa. Então a gente consegue ver o quão dispersa é essa estatística para cada Pokémon. Pokémon que tem, por exemplo, este Pokémon aqui, que é o Shuckle. Ele tem uma defesa muito alta, mas o ataque dele é muito baixo. Então, Pokémons que tendem a estar nessa região aqui, eles vão ter uma disparidade muito grande, assim como os que tiverem nessa outra ponta. Já os que estiverem na ponta superior direita e na inferior esquerda são os pokémons que são mais constantes. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui do tipo grama. Aqui a gente pode ver, né, agora consegue analisar melhor para cada tipo, consegue analisar essa dispersão. Os pokémons aqui que estão aqui, eles tendem a estar nessa região, porque eles são mais completos, né? Então, por exemplo, esse aqui, que é o Shaymin Landform. O Torterra está ali na lista. Então, os 109 de ataque e 105 de defesa. É um Pokémon que não tem essa disparidade muito grande. Então, e é muito elevado. Então, ele mostra porque ele é completo e ele está lá em cima. Então, a gente consegue trazer essa análise para cada tipo dos Pokémons aqui nesse gráfico de dispersão.